Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus, ele ensinava, utilizando como método pedagógico a parábola. Eram histórias que Jesus contava, aliás, histórias assim muito bem contadas, fáceis de memorizar, com enredo, personagens e elementos que Jesus ia tirando do dia a dia, assim, do cotidiano das pessoas. Eram parábolas muito envolventes, quem escutava logo sintonizava com aquilo que Jesus dizia. Muitas vezes as parábolas eram uma espécie assim, de resposta a alguma questão que se propunha a Deus Nosso Senhor. E Jesus então não vinha diante dessa pergunta, não vinha com uma resposta, mas a parábola não era uma resposta pronta. A parábola ela convidava a pensar, a refletir, a estabelecer conexões, que as pessoas elas chegassem às suas conclusões assim por conta própria, ou seja, um aprendizado não meramente passivo, um aprendizado ativo. E nessas histórias, né, havia também um elemento assim que nós podemos dizer que é um elemento intencionalmente seletivo. Por um lado, era uma forma de gravar verdades que eram eternas na mente e no coração daqueles que buscavam a Jesus com sinceridade. Então, essas pessoas, elas captavam o sentido daquelas histórias, daquela comparação. E, por outro lado, elas se tornavam ininteligíveis para aqueles que buscavam Jesus, talvez com um coração menos reto. Né? Então, interessante, né? Porque a parábola ela podia revelar ou esconder. Divisor de águas, ela separava os curiosos daquelas pessoas que queriam realmente se comprometer com Jesus. A soberba e uma atitude crítica em relação aos demais. Esse autor espiritual, então, ele diz: uma oração orgulhosa, além de ridícula, é uma anti-oração. Uma oração sem caridade, além de absurda, não tem nada de oração. Quer dizer, o fariseu ele pensava que ele rezava, né? O fariseu estava muito contente com ele mesmo. Ele não se dava conta de que tudo aquilo que ele tinha de bom vinha de Deus, era dom. Ele não se enxergava pecador. Isso é uma coisa muito grave. Um grande teólogo, Danielu,
ele foi um grande amigo do Papa Paulo VI, ele escreveu um livro chamado O Drama do Humanismo Ateu. E nesse livro ele põe o dedo na chaga, nessa chaga. Ele fala que nós vivemos uma sociedade em que a cegueira do fariseu, essa cegueira moral, ela se alastrou. E acabou se perdendo a sensibilidade para o pecado. Quer dizer, as pessoas elas não se sentem pecadoras. Em alguma medida isso acontece conosco, não? Agora, que diferença em relação ao publicano? O publicano ele assumiu, por assim dizer, uma paternidade. Ele reconhece que os seus pecados não vêm de fora, não vêm de fora. Nascem dele. Ele sabia-se pecador. E não era uma espécie assim, de conhecimento teórico, era um conhecimento prático, muito vivo. Os seus pecados concretos. Esses pecados o envergonhavam, o faziam chorar, gemer, tremer, o enchiam de vergonha. Sequer ele se atrevia a levantar os olhos. Ele batia no peito e ele saiu justificado do templo. Ele que se sabia pecador. Então daqui nós podemos já tirar uma primeira lição dessa história. É preciso rechaçar a típica tentação farisaica, né? Farisaica, de olhar para o mundo a partir de uma perspectiva, vamos chamar assim, maniqueísta. É como se o mundo estivesse dividido assim entre bons e maus. Isso é uma bobagem. Uma bobagem por uma razão muito simples, né? Porque todos somos pecadores. Todos nascemos inclinados ao pecado. Então a questão que se coloca é outra. Não é se eu sou bom ou mal. Em nós o joio está misturado com trigo. Existe pecado na nossa vida. Quer dizer, a questão é outra. Quer dizer, qual é a questão? Qual é a boa pergunta? É que tipo de pecador eu sou? Que tipo de pecador você é? Pecador fariseu ou um pecador publicano? E o primeiro, o fariseu, ele nega, ignora, ou pelo menos minimiza, relativiza o seu pecado. E para conseguir isso daí, ele constrói todo tipo de teorias, encontra todo tipo de justificativas. Esse é o pecador fariseu. E o pecador publicano reconhece, assume toda a sua miséria, tem o seu pecado sempre diante dos seus olhos. Vamos recordar umas palavras do Papa Francisco. Ele dizia assim: se perdemos o sentido do pecado, até o maior dos pecados parece pequeno. Nós vemos isso acontecer. Quer dizer, tudo fica diluído. O Papa Francisco ele fazia esse comentário a propósito de uma página da Sagrada Escritura, na qual se narra o pecado de Davi. Davi, né, de Israel, ele cometeu adultério com a esposa de Urias, que se chamava Betsabé. Urias era um general dele, um fiel general, e ele tem relações lá com a mulher desse general e depois manda matar o general para ficar com ela. E olha só, a sua consciência não o acusava de nada. Então, ele não estava nem aí. Depois ele acordou. Mas nesse momento, agiu como se aquilo lá não tivesse gravidade praticamente nenhuma. Esse comportamento, né? A insensibilidade para o pecado, me faz recordar também umas palavras de São João no seu Evangelho, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Esse que veio é Jesus, né? Não foi acolhido,
o Verbo que se fez carne, ele não foi acolhido. É terrível, mas muitas pessoas não querem saber nada de Jesus, rechaçam a Jesus. É como se dissessem para Jesus: Jesus, olha, você morreu na cruz por mim, mas não me interessa o teu amor, né? E Jesus, olha, não me incomoda, né? Não complica a minha vida. Eu já tenho meus planos pessoais, os meus projetos. Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, né? Jesus, me deixa viver em paz. Olha, que Deus nos livre disso. Peçamos a Jesus está aqui no sacrário, vamos pedir a Jesus que Ele nos faça homens sensíveis, homens delicados, essa delicadeza de alma. Que o pecado, o nosso pecado, seja algo que nos abale de uma maneira sadia, benéfica para nós, que o nosso pecado nos perturbe, que nos faça chorar, como chorou o publicano. Olha, diante de tantas situações assim lamentáveis, o mundo tem muita coisa boa também, vamos, né? A gente não pode cair também no extremo oposto, achar que nesse mundo tudo está ruim, tudo está mal, não é isso. Existem muitas coisas que são situações assim que verdadeiramente lamentáveis, ao lado de tantas coisas boas, mas situações lamentáveis, né? Quer dizer, todo um universo que gravita ao redor do pecado. A gente poderia pensar em tantas coisas, né? A indústria do aborto, a pornografia, o divórcio, né? Como uma coisa habitual, corrente, abuso de menores, corrupção, mentiras. E existe o perigo, né? Exatamente, nós estamos imersos nesse mundo, existe o perigo de que a gente vai se insensibilizando para essas coisas. Então, são realidades assim, desagradáveis, às quais nós devemos nos habituar. Afinal de contas, fazem parte da vida. E não pode ser assim, não pode ser assim. Olha, que tudo isso, em primeiro lugar, o nosso pecado, né? Mas que tudo isso nos faça sofrer. Que nós sintamos esse desejo, essa ânsia de desagravar. Quer dizer, o pecado, ele machuca o coração de Deus. É um coração de carne, faz sangrar esse coração. É a sua coroa de espinhos o pecado. Vamos chorar então os nossos pecados. E vamos chorar também, igualmente, os pecados daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não somos melhores do que elas, né? Mas elas também têm pecados. Então a contrição, a dor de amor, ela tem que ser o motor da nossa luta. Eu me lembro de uma reação de São José Maria. Isso foi uma ocasião assim bem concreta. Alguém estava falando de uma pessoa que estava dando muito mau exemplo, e assim, uma coisa pública, né? Pecados públicos. E um dos que estava naquela conversa, um dos presentes, né, exclamou, né, se referindo a essa pessoa: pobre homem. E São José Maria, ele imediatamente replicou assim: pobre Deus. Olha, não é uma falta de caridade, né? Ele inclusive rezou por esse senhor aí, né? Mas atinar para aquilo que realmente é importante, né? Quem mais sofre com o pecado é Deus, nosso Senhor. Exatamente porque nos ama, né? Lhe doem os nossos pecados. Então, o pecado, nós vemos que é muito mais do que a transgressão de uma norma, como se fosse uma coisa meio técnica, assim, né? Sei lá, falta de ortografia, muito mais do que isso. Como não sofrer diante do sofrimento de Deus? Como permanecer indiferente a isso? E como não emocionar-nos
diante da sua misericórdia, porque Deus sempre perdoa o pecador, sempre, sempre, sempre. São José Maria diz, uma homilia, né, Cristo que passa, por grandes que sejam as nossas limitações, os homens podemos olhar com confiança para o céu e encher-nos de alegria. Deus nos ama e nos livra dos nossos pecados. É sempre assim, sempre assim. Os alquimistas, eles tentavam converter chumbo em ouro, não conseguiram. Mas nós podemos fazer uma coisa muito melhor: converter o pecado. Olha que coisa incrível, né? Converter o pecado em ocasião de amar. Se os teus erros te fazem mais humilde, se te levam a procurar com mais força o amparo da mão divina, são um caminho de santidade os teus erros, os teus pecados. Bendita a culpa, canta a igreja, félix culpa. Então, uma forma de produzir essa transformação é exatamente esse esforço por desagravar. São José Maria dizia assim: purificação. Tu e eu sim é que precisamos de purificação, fazer penitência, né? Uma forma de demonstrar amor. Penitência não é masoquismo, não é nada disso. Olha, há momentos na nossa vida em que nós passamos, eu estava falando do rei Davi, existe aqui uma outra situação, né? Um outro momento da vida dele. Foi quando o rei, isso foi bem depois desse episódio aí da Betsabé, quando ele teve de fugir de Jerusalém. E por quê? Porque ele estava prestes, a cidade estava prestes a ser invadida pelas tropas do seu filho. O filho estava promovendo uma espécie assim de golpe de Estado, o Absalão. O Absalão traiu o próprio pai, né, porque queria ocupar o trono. E o fato é que Davi, para salvar a pele, ele teve de abandonar a cidade às pressas com os seus homens, seus generais, né? E nessa fuga aí, uma fuga meio apressada, ele se depara com um homem que estava vendo o rei fugir, né? Esse homem estava numa espécie de crista de montanha, estava vendo o rei fugir. E esse homem era da tribo de Saul, que tinha sido o rei anterior, que tinha sido deposto por Davi. E esse homem, era já de muita idade, ele se chamava Semei. E ele estava feliz com aquilo, né? Vendo que Davi estava provando, sei lá, na cabeça dele, do seu próprio veneno, né? Na cabeça do Semei, Davi tinha usurpado o trono, e agora uma pessoa está fazendo isso com ele. E estava ofendendo lá o rei, dizendo coisas muito fortes. Inclusive um dos generais do rei Davi queria matar aquele velho lá, né? E Davi falou: não, deixa ele falar, eu quero escutá-lo. É bom para mim ouvir tudo isso. Interessante, né? Naquele momento, Davi estava passando por uma espécie assim de processo assim de purgação, de purificação, né? Todo aquele sofrimento. Né? Ele falou: eu mereço pelos meus pecados. Ele estava espiando, chorando as suas misérias. E nós também precisamos fazer isso. E não apenas os pecados graves, né? É lógico que precisamos fazer isso, ou seja, pensando nos nossos pecados graves, pecados mortais, mas também os pecados veniais. Porque o pecado venial é uma coisa muito forte, o pecado venial. Que comparação a gente pode fazer assim para entender a gravidade do pecado venial? É aquele bofetão que Nosso Senhor recebeu de um servo lá no palácio de Caifás. E nesse momento, a primeira vez que alguém ousou fazer isso com Jesus Cristo, né? Maltrato físico, e o céu inteiro deve ter estremecido, aquele tapa lá. O que é o pecado venial? É um cravo que perfura as mãos, os pés de Jesus, é uma cuspida que Jesus levou, os espinhos lá da coroa. Isso é o meu pecado, é o teu pecado.
sei lá, a gente já pensei em exemplos, assim, pecados veniais, né? Eu me fechei um pouco, uma pessoa, me fechei, assim, tratando de uma certa frieza, uma certa indiferença, um certo desprezo, uma pessoa da família, talvez um amigo, uma falta de amor, né? Portanto, pecado. Sei lá, começo a ver um vídeo um pouco sensual, e vem aquele toque de Deus. Olha, para de fazer isso. E aquela pessoa não para, continua. Pecado. E tantas outras coisas que a gente poderia enumerar. Uma palavra mais ríspida, uma impaciência, um pensamento crítico, uma brincadeira que humilha alguém. Eu fiz mesmo para dar aquela pisada, né? Uma conversa maliciosa, uma murmuração, uma calúnia. Eu falei lá, nem sabia se era verdade ou não, mas passei para frente aqui. As nossas frequentes reações de preguiça, de inveja, de vaidade. Ora, pensando em tudo isso, pelo menos eu acho, né? Uma oração, talvez a oração mais adequada para cada um de nós, a começar por mim, é o confíteo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, obras e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. É interessante a gente pensar nesse texto. Nós precisamos reconhecer que nós não pecamos poucas vezes, não foram poucas vezes, foram muitas vezes, pequei muitas vezes, e nós pecamos de todo jeito, mas de todo jeito, por pensamentos, obras, omissões, palavras, todo tipo de pecado. E aí a gente poderia ouvir assim uma espécie assim de voz do tentador, né? Mas será que você não está exagerando? Será que não foram as circunstâncias que te levaram a isso? Difícil não pecar naquela situação em que você se encontrava, né? Olha, você deve ter se sentido muito pressionado para fazer aquilo. Será que a culpa, alguns dizem isso, mas será que a culpa não está nas estruturas? Será que a culpa não está na sociedade? É o pecado social, né? Afinal de contas, o mundo anda tão corrompido. Ora, não podemos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos assumir o nosso pecado. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Na tradição judaica, a cerimônia do bode expiatório era um dos rituais, ele era realizado num dia lá, o dia do Yom Kippur, né? E no que consistia? Os judeus lá selecionavam 2 bodes, e um era para ser sacrificado como oferta a Deus, e o outro era para ser precisamente o tal do bode expiatório. E o que caía lá como bode expiatório, a ele lhe eram imputados os pecados de todo o povo, lá no coitado do bode lá, né? Então ele era enviado ao deserto, levando para longe toda a miséria do povo, e morria lá, né? Bom, coitado do bode, né? Agora o problema não está no bode, a gente sabe disso. O problema é nós. E nós não podemos procurar nenhum bode, buscar nenhum bode, nenhuma justificativa. Jesus, eu quis pecar. Jesus, eu quis te machucar. Por isso é que peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Nós imploramos essa oração, que eles,
começar pela Virgem, peçam para que eu me arrependa, para que eu mude de vida, para que eu ofenda menos Jesus. Então, todos os dias nós precisamos refletir sobre isso. Não uma, mas muitas vezes ao dia, o confíteo. Converter essa oração numa das nossas orações preferidas, né? Oração da nossa devoção. Me lembro também de uma história de São Jerônimo. São Jerônimo ele viveu durante algum tempo em completo isolamento, numa cova próxima a Belém. E parece, conta a lenda, né, que para São Jerônimo apareceu o menino Jesus e veio para lhe pedir um presente. E São Jerônimo falou para o menino: olha, o que você quiser, né? Estou disposto a dar o que você me pedir. Estou aberto a qualquer renúncia. Ele era muito penitente, São Jerônimo, a qualquer sacrifício. E olha só o que o menino pediu para ele, o menino Jesus: eu quero que você me dê os teus pecados para que eu possa perdoá-los. É isso que eu quero. É isso que nós podemos dar a Jesus, o nosso arrependimento, a nossa contrição, esse nosso desejo assim, de fazer penitência, de desagravar. Tem uma história também bonita do Cura d'Ars, outro grande santo, né, o Cura d'Ars, São João Maria Vianney. O Cura d'Ars, ele tinha uma espécie, assim, entre aspas, de tentação que era muito recorrente nele. Às vezes ele tinha assim, um desejo meio forte nele, assim, de largar a paróquia lá de Ars, ir embora, ir para um lugar solitário, ficar sozinho com Jesus e chorar a sua pobre vida de homem pecador. E olha que era o Cura d'Ars, né? Um homem que ficou 40 anos confinado num confessionário, a gente pode dizer. Ele ficava ouvindo confissões, média de 14 a 16 horas por dia, mal comia, mal bebia, e ele queria chorar a sua própria vida. Não é possível que alguém possa dizer que não tem pecados. Como pode ser que alguém se considere como o fariseu, uma pessoa quites com Deus? Eu estou quites com Deus. Absurdo, né? A nossa dívida para com Deus é infinita. Domingo passado, o bem-aventurado Carlo Acutis, ele foi canonizado pelo Papa Leão XIV, primeiro santo millennial. E ele, para falar do pecado, ele é interessante, ele serve de uma história simples, uma metáfora, uma comparação. Nesse sentido, a gente poderia pensar que é algo como uma parábola. Ele diz assim: um balão, para subir bem alto, precisa despojar-se de tudo aquilo que pesa. Assim também a alma, para elevar-se ao céu, precisa livrar-se dos seus pecados. Senão não vai dar para subir, né? Ele fez isso. Nós sigamos o seu exemplo. São José Maria, ele dizia assim, né, pode ser uma boa ejaculatória: afasta-me, Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. Tira o pecado da minha vida. Vamos terminar a meditação. Hoje nós comemoramos como memória facultativa o Santíssimo Nome de Maria. Nós sabemos que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Que ela nos consiga esse favor maravilhoso, uma graça importante essa, de um coração contrito como era o seu. É evidente que a Virgem, ela não tinha pecados a expiar, mas ela, porém, expiava pelos nossos. Vamos pedir à nossa mãe que ela continue fazendo isso.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.